Voltamos com agora o nosso enunciado, que é o seguinte: considere, deixa eu localizar, ok, considere o gráfico de f abaixo. Então esse é o gráfico de f, a gente vai já fazer dar um zoom e fazer uma análise. E considerando esse gráfico, nós temos vários itens pedindo informações. Letra A, letra B, letra C e vai até a letra Q. Ok? Pois bem, então antes de nós irmos para as questões em si, vamos fazer uma análise do gráfico. Eu vou dar um zoom para que vocês possam visualizar melhor. Ok, pronto, acho que já dá para ver bem. Primeiramente, tem bem aqui um errinho, tá, guys? Considere, isso aqui eu até risquei. Ok, pois bem, a gente sabe que gráfico nós analisamos sempre da esquerda para a direita. Então, começando a análise do gráfico pela ponta esquerda, a gente já vê que o gráfico já começa decrescendo. E tem um furinho aqui, veja a bolinha aberta. Eu vou dar um zoom para ficar melhor de ver. Ok? Então, nesse novo zoom, a gente não vai ver o gráfico por inteiro, mas dá para fazer análise mais detalhadas. Então, tem a bolinha aberta aqui. Então, nós já sabemos, por essa bolinha aberta, que esse ponto não faz parte do gráfico. Sendo assim, a imagem do A não será o Q, que é esse ponto aqui, ó, ponto do Q. Ok, guys? Mas na mesma linha, a gente tem um ponto fechado lá em cima, um ponto deslocado ou um ponto isolado. Esse ponto, guys, ele faz parte do gráfico da nossa função. Mas ele está fora da curva. Ele está fora da curva, deslocado, ele está deslocado. Espera que tem um carro. Passou o carro, está passando na verdade. Então, guys, quando a gente vê pontos assim isolados, eles fazem parte do nosso gráfico, ok? O gráfico não é só a curva nesse padrão. Então, isso aqui faz parte do gráfico quando a gente vê pontos assim deslocados. Sendo assim, por aqui a gente já vê que a imagem do A, devido a esse ponto aqui que é do gráfico, ela é L. Ela é L. Beleza. Ok. Então nós continuamos aqui em seguida, o gráfico começa a descer, com essa extremidade fazendo parte dele, e tem o salto, daqui a gente salta para cá e começa a subir, onde essa extremidade não faz parte por causa da bolinha aberta. Aí sobe até chegar a esse ponto de máximo e então começa a descer até esse ponto que seria de mínimo, mas nós sabemos que não é ponto de mínimo, por quê? Porque ele não faz parte do gráfico, tem um furinho aí. E daí o nosso gráfico começa a subir até chegar a esse ponto de máximo e desce e vai descendo indefinidamente. Quando a gente, ok, aí deixa eu tentar voltar ao zoom normal. Tudo bem, nice. Então vejamos, guys, primeira questão é o domínio. Eu vou pegar uma folha à parte para resolver a maioria das questões numa folha à parte. Aqui eu falei para vocês que nosso exemplo vai até a letra Q. Eu coloquei a letra R porque eu ia fazer uma letra R, mas eu vi que não havia mais necessidade. Então deixa eu riscar aqui. Vamos colocar nosso sol, clássico, solução, letra A. A letra A, ela pede o quê? O domínio. Quem é o domínio? O domínio, guys, serão todos os pontos da reta que tem imagem. Esse é o que faz parte do domínio. Se nós olharmos aí, quase todos os pontos têm imagem, só tem poucas exceções. O A quase seria uma exceção, mas não é exceção, porque ele tem imagem bem aqui. Outro ponto onde possa não ter imagem. O C tem imagem bem aqui. Qualquer ponto aqui para a esquerda tem imagem, porque tem gráfico. Ok, em toda essa reta aqui tem imagem, porque tem gráfico. Mas nós vemos aí que o E, se você olhar direito, é o único ponto que não tem imagem. O E não tem imagem. Por que o E não tem imagem? Bem aqui tem uma
bolinha aberta. Professor, mas no A também tem uma bolinha aberta, então não tem imagem. No A tem uma bolinha aberta, mas tem o ponto do gráfico lá deslocado lá para cima. Aqui no E tem a bolinha aberta e ao longo da linha aqui do E não tem nenhum ponto do gráfico. Então, ok, guys, percebemos que o único ponto fora do domínio é o ponto de abscissa E. Portanto, o domínio da nossa função, é todos os números reais, porque todo o eixo x faz parte do domínio, como você vê, exceto o ponto E. Então a gente coloca assim. Já discutimos, né, esse sinal, indica que eu estou tirando, que não faz, esse camarada não faz parte do meu conjunto, e o ponto aqui a gente coloca entre chaves, porque esse símbolo é uma relação entre conjuntos. Então aqui tem que ser conjunto, aqui tem que ser conjunto. O que eu quero dizer é que não pode colocar assim, ok, guys? Assim não, tem que botar entre chaves. Um outro detalhe é que não era para eu ter utilizado o E, era para eu ter utilizado outra letra, mas eu já tinha escrito E, então deixei, porque esse E pode acabar confundindo com o número E lá do cálculo 1. Então não é legal a gente representar constantes por símbolos que já são padrões. Ok, guys? Mas já coloquei E, então deixa o E aí. Ok, domínio já foi. Próximo é o determine os... Na verdade a letra B já está até respondida. Vamos ler. Determine os pontos de R que o quê? Que não fazem parte do domínio. Então os pontos de R é a reta, os pontos da reta que não fazem parte do domínio, já sabemos que é somente o E, que a gente já fez essa análise. Então letra B, essa solução é apenas o E. Posso colocar só o E aqui, mas fica uma resposta muito vaga, né? Vou colocar aqui, eu vou escrever mais completo a nossa solução. Pontos de R, ou seja, da reta, dos números reais, que não fazem parte do domínio. Dois pontos, eu coloco aqui, que é o E. Apesar, guys, eu coloquei aqui no plural por causa de que eu estou colocando no mesmo padrão da pergunta, mas é apenas um ponto, então poderia ter colocado no singular. Ponto de R que não faz parte do domínio. Okay? Então, tanto faz aqui, eu posso usar em relação à pergunta ou diretamente na resposta. Beleza. Letra C. A C dá para responder diretamente aqui. Todas da letra C em diante, todas dá para responder diretamente na frente. A gente vai utilizar uma outra cor para respondermos. Vamos usar um preto, uma caneta preta. Imagem do A. Quem é a imagem do A? Já fizemos essa análise, mas vamos olhar de novo. Imagem do A, eu não vou olhar para esse ponto, eu vou olhar para esse que é do gráfico. E a imagem do A é o L. Então eu coloco aqui igual a L. Imagem do B. Quem é a imagem do B? Eu olho para o B. Quem é a imagem do B? Perceba que o gráfico ele cruza exatamente passando pelo B. Então, significa que o B é raiz. Se o B é raiz, a imagem é 0. Nice. Próxima imagem do D. Imagem do D. Imagem de D. Mesma situação do B. O gráfico passa em D, então a imagem é 0. Imagem do E. A gente já sabe que o E não faz parte do domínio. Se você quiser conferir, confere aqui, ó, bolinha aberta. O E não faz parte do domínio, portanto, a imagem não existe. Okay. Imagem do C. O C está aqui, o C. Eu vou dar um zoom para facilitar a visualização. Guys, aqui, bem aqui é o ponto C, tem a bolinha aberta, então eu vou olhar para o alinhamento. E esse é o ponto de abscissa C que toca no gráfico. E daí a gente anda, tá? Deu bem aqui, a imagem do C é o N. O N. Então vamos voltar ao zoom original.
Ok. Nzão. Next, imagem do M. Deixa eu dobrar a folha, que a partir de, senão vai acabar nosso ângulo de visão. Ok. Imagem do Mzinho. Dobrando a folha, eu posso dar até um zoom a mais. Pronto. Imagem do Mzinho. Cadê o Mzinho aqui? Mzinho, tá bem aqui, Mzinho. Aqui. Bate aqui no gráfico e a imagem é o Pzão. Isso aqui tá tudo maiúsculo. Então é o Pzão. Imagem é o Pzão. Imagem do Nzinho. Aí eu venho pro N, Mzão. Mesma filosofia dos demais. Imagem do Pzinho. Pzinho está aqui. Se o gráfico passa exatamente nele, portanto é raiz e a imagem eu sei que é 0. Vou colocar 0 aqui. Imagem do Pzinho. Letra H, agora letra I. Letra I pede as raízes de f. Sabemos que as raízes de f são os pontos onde... Não é igual não, vou colocar 2 pontos aqui. As raízes de f são os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Então eu tenho como raízes b, primeiramente, eu vou colocar aqui. Depois vem... Aqui não tem interseção, guys, por causa da bolinha aberta. Vem d. Coloca aqui d. Depois vem esse ponto aqui. Não tem aqui marcando. Quando não estiver marcando, o ideal é sempre ter um ponto. Tem um ponto aqui descrevendo. Quando não tiver, aí você fica livre, você fica de livre escolha. Você marca aqui e coloca. Então a gente pode colocar, sei lá, R. Eu vou chamar de R. Não sei se dá para ver lá direito para vocês, mas é um R. Então eu vou marcar aqui. Nossa próxima raiz é o R. E essa aqui é a última raiz, porque depois vai descendo, que é o P. Aí eu marco aqui, pronto. Acabou nossas raízes. Próximo, intervalos de crescimento. Intervalos de crescimento. A gente vai responder. Intervalo de crescimento é a letra J. Então a gente vai colocar a letra J aqui na outra folha. Na nossa folha de soluções. Vamos colocar aqui. Guys, intervalos de crescimento. Aí eu vou olhar para onde a função cresce. Lembrando que eu sempre analiso da esquerda para a direita. Eu começo decrescendo, decrescendo. Esse é o ponto onde começa a crescer. Então, esse ponto aqui, lembre-se que intervalo de crescimento a gente coloca sempre, se refere a intervalos no eixo X. Esse ponto aqui começa no C. O C não faz parte por causa da bolinha aberta, então eu vou colocar um parêntese. E vai até onde? Bom, o crescimento ele começa aqui até aqui, porque a partir daqui começa a decrescer. Então esse aqui é o ponto, o extremo final do crescimento. E esse extremo final é de abscissa o quê? Eu desço aqui para descobrir que é a abscissa 0. Então até o 0, esse 0 faz parte. O próximo intervalo de crescimento, eu vou colocar união aqui. Na verdade, guys, aqui eu posso separar por vírgula, não tem problema não. Porque eu quero saber intervalos, são vários intervalos, eu separo por vírgula. Então aqui eu vou diminuindo, e eu quero o crescimento só a partir daqui que eu volto a crescer. E esse ponto começa com E, mais uma vez não fazendo parte por causa da bolinha aberta. E o crescimento vai até aqui, que é o ponto de abscissa N. E aí eu fecho aqui com o colchete, porque faz parte. Nice. E aqui termina o crescimento, agora vem só decrescimento, então está ok. Próximo item é a letra K, que pede agora os intervalos de decrescimento. Aqui a gente vê na função que tem mais intervalos de decrescimento. Ela já começa decrescendo e o decrescimento não tem começo, então a gente diz que começa no menos infinito. Coloca aí menos infinito. E esse decrescimento é interrompido bem aqui por causa da bolinha aberta, ou seja, interrompido no A. Ok. E o próximo intervalo de decrescimento começa aqui no A também. No A, coloco o A. Okay. O próximo intervalo de decrescimento, guys, é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço começa no A, o A não fazendo parte, por isso bolinha aberta. Olha, desculpa, por isso parêntese. E termina nessa extremidade que é o B. E o B faz parte.
Esse ponto aqui faz parte. Agora cresce e a partir daqui começa a decrescer. Esse ponto começa na abscissa 0. A gente coloca 0. E eu tenho decrescimento até esse ponto de abscissa E. E o E não faz parte. E eu vou ter mais um intervalo de decrescimento. A partir daqui eu cresço. E aqui nesse ponto de abscissa N eu começo a decrescer. Eu coloco aqui N e decresço até o infinito e além. Termina aí nossos intervalos de decrescimento. Próximo item, L. O L dá para responder direto aqui, porque ele é curto. Pontos de máximo. No nosso gráfico, a gente vê que tem 2 pontos de máximo apenas. Esse é o ponto de abscissa 0 e ponto de abscissa N. Então, pontos de máximo 0 e N. Coloco 2 pontos aqui, 2 pontos, não é igual a 2 pontos, 0 e N. Okay. Sempre quando se refere a pontos de máximo ou de mínimo, a gente se refere a pontos da abscissa. E pontos de mínimo, lembrando que o máximo é o da montanha, tá? Vocês podem revisar lá a aula dos pontos de máximo. De mínimo, aqui não é ponto de mínimo, tá, guys? Aqui pode parecer, mas não é. Ele por causa desse salto aqui, que não, apesar de que, deixa eu analisar direito, se ele é ponto de mínimo. Guys, na verdade, esse aqui é o ponto de abscissa C. Se a gente fazer um intervalozinho ao redor do C, aí fica a pergunta: o C ao redor do C, ele é a menor imagem? Vamos fazer a análise direita aqui. Esse ponto ao redor do C, ele é a menor imagem. Por lado esquerdo que vem decrescendo e o lado direito as imagens são maiores. Então, na verdade, guys, o C sim pode não parecer, mas ele é um ponto de mínimo. Ele é um ponto de mínimo. Então, deixa eu falar mais uma vez, porque pode ficar confuso. Inclusive, à primeira vista, eu até falei para vocês que não. Mas, no C, perceba que a imagem dele é a menor de todas ao redor dele. C. Ao lado esquerdo, as imagens estão maiores, que são essas, estão para cá, o gráfico está acima. E ao lado direito do C, as imagens também estão para cima, estão maiores, então C é um ponto de mínimo. Outro ponto de mínimo seria bem aqui, esse ponto, que seria o E, mas o E não faz parte do domínio, então não é ponto de mínimo. Então C é o único ponto de mínimo. Então tira essa vírgula aqui e coloca ponto. Valores máximos. Para quem não lembra, valores máximos são as imagens dos pontos de máximo. Os pontos de máximo são 0 e N. E as imagens aqui é L e a imagem aqui é M. Então, L e M. Valores mínimos, as imagens dos pontos de mínimo. O único ponto de mínimo é C. E a imagem do C é N. Então, N é o valor de mínimo. E finalmente pergunta se F é par ou ímpar. Observe no gráfico que nós não temos simetria. Nós não temos simetria em relação ao eixo Y, nem a invertida. A nossa função não é par nem é ímpar. Para quem não lembra, para ser par ou ímpar, o eixo Y funcionaria como um espelho para ser par ou como um espelho reverso para ser ímpar. Dei uma olhada lá na aula de par ou ímpar para maiores esclarecimentos. Ok? Então, F é par? Não. F é ímpar? Não. Ok, guys? Então, guys, essa aula de hoje é uma aula curta. Isso já encerra, era o que eu tinha planejado. Ok? Então, lembre-se que eu falei para vocês que a aula anterior, ela foi extensa, passou um pouquinho do horário, que a gente compensaria nessa aula. Então, se finaliza, será uma aula de uma parte só. Na verdade, será aula de 2 partes, porque o começo dela eu tive que interromper, eu não vou emendar não. Ok, thanks.